Fala galera, Capitão Fernando, Almirante Navarro para mais um Netfiction. E hoje vamos fazer o review do 16º episódio da 7ª temporada de Deep Space Nine. Em tempos de guerra, as leis são silenciadas. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o segundo episódio do arco da Seção 31, tá? O que quer dizer segundo episódio? Foi a segunda vez que a Seção 31 realmente aparece em tela, tá? E nesse caso, novamente, eles vão tentar fazer com que o Dr. Bashir trabalhe para eles numa questão de negociações no período de guerra de Deep Space Nine com os Romulanos. Na verdade, não só com Romulanos, mas tem um monte de gente lá na negociação. Gente, nós estamos fazendo isso por quê? Porque está se aproximando o filme da Seção 31, certo? Que deve estrear aí ano que vem. Então, a gente está fazendo aí um caminho para a Seção 31, o que tivemos de Seção 31. Estamos fazendo alguns vídeos de curiosidade também de Seção 31, né? Dando uma focadinha aí para se preparar para esse filme com a Michelle Yeoh, que vai chegar em algum momento. Ó, e novamente, hein? Primeiro, deixa o seu like, por favor, tá? O seu comentário. Pode pôr aí o comentário 31 hoje. 31. Não precisa ter nenhuma palavra, é o número. 31. S31 ou só 31? Pode ser S31, 31, Seção 31. Você não quer colocar uma coisa tipo Interarmas Zenium Silent Lives? Eu acho que é isso. Até a tradução, né? Porque é latim, até a tradução dá duplo sentido em vários lugares, dá possibilidades diversas. Gente, eu acabei de falar o nome do episódio, tá? Que é o nome do episódio em latim. Aliás, existem vários episódios de Jornadas das Estrelas com nomes em latim, né? Mantendo uma tradição aqui, que o Luiz falou entre guerra. Como é que é? Em tempos de guerra, as leis são silenciadas. Sim, entendeu? Que é uma tradução que você pegou do pessoal que é em Netflix, alguma coisa assim. Foi Netflix, tem Deep Space Nine, o pessoal da legenda lá colocou assim. E é uma frase de Cícero, né? Que era um romano, era um cara famoso de Roma. Sim, é que se você pegar, né, interarmas, seria entre as armas. Entre as armas. Né? Entre as armas, as leis são silenciadas, né? Por quê? Por causa que, ó, quando você tá em guerra, amigo, a última coisa que você pensa é lei. Exato. A questão mesmo do episódio é exatamente essa. Em tempos de guerra, vale tudo, entendeu? Você pode esquecer aquela questão interna de moral, e aí você pode fazer qualquer negócio para tentar ganhar a guerra. Ou mantendo o latim, o mens legis, que a gente chama de o espírito da lei se mantém, né? Mas ok. Ou então os fins justificam os meios, entendeu? Mas vamos dar uma ficha técnica do episódio rapidinho para vocês aqui, beleza? Então, aí o que eu ia falar antes do like, baita episódio. Segundo episódio da Seção 31, um episódio muito bem montado, muito bem escrito e muito bem atuado. Ele tem tudo. Sem contar que, de novo, fiquei feliz com aquela abertura de Deep Space. Puta, não, fica legal, porque é uma coisa retrô, mas ficou bem bacana. Tá bom. Então vamos lá, vai. Ele foi ao ar no dia 3 de março de 1999. E tá com uma nota 8.3 no MDB no momento desta gravação. E aí, Fê, você que gosta do In-Universe, quer dizer, no universo de Star Trek, seria qual ano mesmo? 2375, eu sei, por causa que é a 7ª temporada de Deep, né? Então, 2375. Bacana, legal. Deep Space vale muito a pena, gente. Muito bom. Bem, como a gente sabe, o produtor da temporada é o Ira, né? Ira Steven Beyer. Ira com o Rick. Gente, outro dia eu falei Rick Berman. Outro dia eu falei uma coisa e a galera não entendeu. Vamos deixar claro. Por exemplo, o Ira não criou Deep Space Nine, mas o Ira era o showrunner. Então, quem manda em Deep Space Nine? Ira Steven Behr. Tem alguém que manda mais ele? Sim, se chama Rick Berman. Rick Berman. Mas espera aí, o Rick Berman cuida da produção? Não. O Rick Berman era o steward da franquia, ele era o manager da franquia, ele era o guardião da franquia, vamos assim dizer. Então, o Berman, nessa época, inclusive, tá? A gente tem um vídeo aqui que a gente conversou, você e o Thiago, sobre, sobre o Berman. Era Berman, tudo bem? É que ele era o chefe. Então, por exemplo, Enterprise foi co-criada pelo Braga e pelo Berman. E o Braga foi o showrunner de 3 temporadas de Enterprise. Quem mandava Enterprise? O Braga. Quem tomava as decisões? O Braga. Aí o Braga chega e fala,
Gostei dessa parede cinza, sei lá o que. Aí o Berman passava, pinta. Eles pintavam. Entendeu o que acontece? O Braga pode ser co-criador, o chefe é o Berman. Porque o Berman lidava com o dinheiro, tá? Então, Sim. quem ia soltar a verba era ele, de qualquer jeito ia passar por ele, ou autorizava ou não autorizava, a questão era o Berman. E a gente, ó... faleceu em 91, ele assumiu o Tudo. controle da franquia. Se você acha lá que o atual Alex Kurtzman é o grande poderoso, esse cara teve muito mais poder do que o Kurtzman e criou muito mais coisas e foi muito mais respeitoso em todos os momentos, mesmo a gente brigando com possibilidades que ele poderia ter utilizado, ele foi muito melhor, há muito anos-luz melhor do que o Berman. Que nos anos 90 a galera metia o pau no Berman. Exatamente, que o Kurtzman, eu tô falando. Não, sim, então, metiam um pau no Berman, e hoje eu tenho saudade. É um sonho. Eu queria tanto que ele voltasse. O que será que o Berman faz hoje? Mas né? Ok, nada. Mas ok. Tá rico. Muito bem, quem dirigiu esse episódio foi o David Livingston. David Livingstone. Vocês já perceberam que o nome do peixe do Picard é Livingston? É por causa desse cara. Esse cara foi um produtor, certo? Da era Berman, tudo bem? Então ele trabalhou em Deep, em Voyager, em Enterprise e na Nova Geração. Ele trabalhou pra caramba. Ele dirigiu poucos episódios da Nova Geração, só 2. Mas ele era uma voz influente que foi crescendo cada vez mais. E ele dirigiu 15 episódios de Enterprise, né? 28 de Voyager e 17 de Deep. Sim. Tá bom? Certo? E quem escreveu esse episódio foi um cara que eu acho que você não gosta, né? O tal do Ronald D. Moore. Ah, não gosto dele, não. Carreirinha fraca, né? Carreirinha fraca. Por favor, estamos brincando. Ronald D. Moore é um dos maiores. Alguém já foi... É, porque sarcasmo é complicado. Muito bem. Ronald D. Moore trabalhou em um monte de coisa. Fernando, vamos lá. Qual que você mais gostou do Moore, hein? Tem muita coisa que ele trabalhou. Ele participou até de... Cara, eu adoro For All Mankind, mas eu prefiro Battlestar. Eu prefiro Battlestar. Agora, veja bem, olha o que a gente tá falando, hein? Battlestar Galactica, né? E For All Mankind. Olha o nível do cara, né? Bem, gente, ó, no elenco a gente tem, tirando o elenco fixo, apesar que eu vou te contar que o elenco fixo, nesse episódio, mal estão no episódio, tá? Tirando, obviamente, né, o Alexander Siddig, né, que é o Julian Bashir, que o episódio é dele. O episódio mais um em homenagem ao Bashir, né? O episódio que foi feito assim, Bashir, é teu. Eles fizeram vários episódios ao longo de Deep Space Nine pro Bashir. Eu vou falar a verdade, nas 3 primeiras temporadas, os episódios do Bashir são insuportáveis, mas vai melhorando os episódios do Bashir. Quando chega na 6ª, na 7ª temporada, os episódios do Bashir são imperdíveis. São imperdíveis. Né? Mas ok, a gente vai ter então... Como a gente não tem o nosso elenco normal, a gente vai ter um elenco grande de outros personagens. Por exemplo, a gente tem a volta do William Sanders, né? Que é o Luther Sloan. Meu, que trabalho, hein, meu? Sim. Ele é o diretor da Seção 31, pelo menos de uma área aí da Seção 31. Ele é o diretor da Seção 31. Será que ele é o geral? O que a gente descobre na terceira parte é que a Seção 31 dessa época, basicamente, é ele, né? Tudo bem? A gente vai ter também a Adrienne Barbeau. Bardot. Bardot, ele é francês como senadora. Não, agora mudou, agora ela é romulana. É Kretak. A senadora Kretak, na época, era a oficial que estava fazendo a intermediação na aliança Klingon-Romulano-Federação, que era a Aliança-Federação. Que trabalho, hein? Sim. Que trabalham. Aquilo representa um romulano, hein? Mas você sabe que ela não foi a única atriz a interpretar a Kretak, certo? Na época eles não eram tão bons de fazer contrato assim, de se tocar. Eles colocavam, tipo, contratamos a moça pra fazer coisa aí. Precisamos dar ela de volta. A gente não contratou pra um arco. Deixa de ser burro! Nessa época eles eram bem ruins de fazer isso. Tanto que, pra você ter ideia, o Pretor, né, que é o... O Pretor é o... Neral, não. Neral, né? Certo. Olha, posso abrir um jogo? Eu sou míope. Na verdade, eu não enxergo nem perto e ele menos ainda. Então, vamos lá, vai. É o Pretor Neral mesmo. Aqui não dá pra enxergar aqui, pô. Interpretado pelo Hal Landon. Bom. Então, o que acontece aqui? Não é a primeira vez que a gente vê o Pretor Neral na história de Star Trek. Não. Ele estava no Unification. Ele era um procônsul. Mas só não era mesmo o ator. Exato. Só que não era o mesmo ator. Aí quando eles foram falar, vamos voltar pra Romulus. Quem era a última vez que a gente teve Romulus? Foi lá no episódio do Spock na versão.
vamos pegar o procônsul e promover ele pra pretor? Legal pra caramba, tal. E o ator não tá disponível? Não tá disponível. Porque eles não faziam esse negócio de pensar em fazer contratos com possibilidades de Mas retorno. também, quem vai pensar nesse ator, hein? Só nós que trabalhamos na área. Mas olha, só de saber que é o mesmo cara não é legal? É legal. É legal de saber que Sempre é o mesmo legal. personagem. Agora, vou ser honesto com você, hein, Fê? O Barry Jenner, que fez o Almirante Ross, fraquinha a atuação dele, hein, meu? Olha, assim, o Almirante Ross, eu acho que vale um episódio da gente falar sobre almirantes de Star Trek Sim. um dia. Porque eu acho que o Almirante Ross, dentre os almirantes que a gente teve... Vamos deixar claro, eu não tô falando do Picard, não tô falando do Kirk, esses não são os almirantes, eles começaram em outro lugar. Tô falando dos almirantes, Nechayev, esses caras, The Forest. Pô, legal de fazer um de almirante. Eu acho que dos almirantes que a gente teve, esse deve ser o mais competente de todos, viu? Você acha competente? Eu acho que a atuação dele fraca. Não tô falando eu não tô falando do ator, tô falando do personagem. O personagem, ok. Ele fez o que era esperado. Ele voltou 12 vezes, ele teve 12 vezes no papel de Almirante Ross durante Deep Space Nine. Ele foi o chefe, basicamente, da Frota Estelar durante a Guerra Domínio, que foi uma das piores guerras. E ele não era um completo imbecil. Não, ele era bem esperto. Se a gente for pegar, a Nechayev, que ficava pegando no pé do Picard, ela era uma anta. Mas de verdade, dessa vez, desse episódio, eu tô falando da atuação dele, eu achei muito fraca, ele não teve carisma. Eu entendo, é um baita almirante, ele aparece várias vezes, ele tem muita ação, ele tem muito escopo de história. Mas ele, nesse episódio, parecia que estava gripado, eu não sei o que ele tinha, não é por causa de falar ou não falar, ele estava mole, sabe quando a pessoa tá mole? Bem, e para fechar esse elenco de apoio, a gente tem o John Fleck como o líder, né, do Tal Shiar. Koval. Muito legal ver, né, tal. Não é Ele apareceu 4 vezes. O ator apareceu 4 vezes, tá? Ele fez 4 personagens diferentes na história de Star Trek, tudo bem? Gente, só algumas curiosidades, a gente já falou o que significa o negócio. Título, não é o negócio, o título, tá? De novo, vamos repetir o título. Inter Arma Enin Silent Leagues. Antes da gente começar a gravação, ele falou pra mim, não vamos fazer vídeo de 30 minutos, vamos fazer um vídeo rápido e tal, só pra fazer um negócio de 2 minutos, ele tá levando 10. Aí ele briga comigo, o vídeo fica muito longo. Você deu a mesma informação já 4 vezes, mas daqui a pouco fala de novo, só pro vídeo ficar mais longo. Você vê, não tem condição, a situação aqui no bastidor tá horrorosa, entendeu? Nós estamos aqui cada dia brigando mais um com o outro. Nós vamos fazer um de bastidores daqui da parte da nova frota, mas vamos lá. Continua aí, rapidinho. Bem, eu queria relembrar vocês que a seção 31 veio do artigo 14, seção 31 da carta original da Frota Estelar. Ainda vamos fazer um especial da seção 31. Está lá, tá? A gente já falou no último episódio. Muito bem. Olha, gente, esse episódio foi a primeira vez que a gente viu Romulus de órbita. Não, Pedro, a gente já tinha visto Romulus antes. A gente já viu dentro. A gente já tinha visto de órbita. Foi a primeira vez. A primeira vez que a gente viu uma nave da Federação em órbita de Romulus. E foram pouquíssimas vezes que a gente fez isso. Que era eu anotei o nome da nave. Então, eu não consegui ler o número da nave. Não é número, é nome. Mas tem um número que eu não consegui ver. É órbita, é Bellerophon. É uma classe Intrepid, né? Que é a mesma classe da Voyager. Tanto que, se vocês forem ver, diversos dos sets que estão sendo usados de filmagem nesse episódio eram sets que se usavam na época na Voyager. Então, a gente precisa de sets diferentes. Vamos usar os sets que a gente já tem construído. Sim, lógico. Os sets de Voyager, certo? Só que, em vez deles fazer, por exemplo, o que Discovery fez quando eles quiseram usar os sets da Constitution lá, agora na 5ª temporada de Discovery? Eles falaram que era Enterprise. Eles não, o que eles falam? Não, é o sets da Voyager, sim, isso aqui é uma classe de nave, é tudo igual. Tendo dito isso, tem um erro. Aonde está o erro? Eu não consegui ver o número, por isso que eu estava te perguntando, não a nave, eu sabia que era uma Voyager, mas eu não vi o número, não deu para ver. O erro é o seguinte, eles usaram exatamente o mesmo set do refeitório da Voyager, certo? Tá. Por que a cozinha do Nilix está lá? Entenda, gente. Eu não reparei, agora que você falou. Logo nos primeiros episódios da primeira temporada da Voyager, a Janeway vai entrar na área privativa de refeição dela e descobre que o Nilix transformou a área privativa do capitão numa cozinha. Ainda com fogo certo? E tudo. Exato, ele transformou numa cozinha porque não tinha cozinha na Voyager. Mas aí eles vão para essa classe e a cozinha do Nilix está lá. Obviamente, é porque eles iam desmontar aquela... né? Mas...
não deveria ter. Só eu sendo chato, né? Porque o pessoal fala que eu só sou chato com o Discovery, só sou chato com o Senhor. Eu sou chato. E ponto. Não, eu não vi. Eu juro que eu não vi essa. Eu não vi. Eu nem reparei. Muito bem. Agora vai, vamos dar uma geral do episódio. Coisa. Tem mais duas Então vai. Tá vendo esse uniforme que eu estou usando? Muito lindo. Que é o uniforme que o Bashir usou? Essa foi a primeira vez que esse uniforme foi usado fora dos filmes. Porque esse uniforme só apareceu nos filmes da nova geração, que é o uniforme de gala. Mas eles já tinham, né? Eles já tinham, porque foi usado, a primeira vez, foi pro Insurrection, certo? E aí, então, eles pegaram os uniformes e deram para eles usarem, certo? Então, legal, manteve a continuidade. Mas a gente nunca mais viu. No casamento do Cisco, eles não estavam usando os uniformes. Então, no casamento da Dax, eles estavam usando os uniformes de gala antigos em vez desses brancos. Eles deveriam estar usando os brancos. Mas esse uniforme foi visto de novo em Lower Decks. Então, né? Na atual era em Lower Decks. Exatamente. E esse episódio deu uma informação pra gente, importante, que vivem errando, que é o seguinte: cerveja romulana em 2375 deixou de ser ilegal. Porque tem toda aquela cena do almirante tomando e passando mal. E falando, agora que não é mais legal, você pode tomar isso, aquilo, aquilo. Por quê? Porque no Nemesis, eles vão tomar cerveja romulana e falam, é ilegal. Não, não é. Não é. Não era mais. Aí depois, cerveja romulana, tal, lá em Picard é legal. Não, Quer não dizer, é. quando a gente fala mal de Discovery não respeitar o próprio Canon, aqui também não. Gente, era Berman sempre errou. Sempre errou. Só que normalmente os erros eram erro bobinho, né? É um erro tipo esse aqui. O cara falou e o outro esquece que falou isso no episódio e tal e coisa. Tá? Então, mas pequenos erros sempre tem. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. É uma série de televisão, não é de verdade. Não é de verdade, mas ao mesmo tempo tem que ter alguém anotando com uma memória imensa para poder segurar essa história. Tá bom, tendo dado todas as coisas, vamos ao episódio. Muito bem, gente. De qualquer maneira, o Bashir está indo junto com o Almirante Ross para uma conferência sobre a guerra em Rômulus. E todo mundo está empolgado porque é a primeira vez que a federação está sendo basicamente convidada para ir em Rômulus. O que o Sloan, da Seção 31, vê como uma oportunidade de colocar alguém lá dentro. E aí o Bashir fala para o Sloan, mas eu não aceitei fazer parte da sua sessão. E ele falou, não interessa se você aceitou, você está aceito. Então, na verdade, ele leu, né, os passos do Bashir o tempo todo, né? O Bashir, ele trabalhou ele tem uma retidão de caráter e comportamento, que isso é legal, é valorizado, é elogiado até no final do episódio, é elogiado, mas deixa ele muito previsível. Tanto é que ele prevê todos os passos do Bashir durante o episódio. Isso eu não ficaria confortável. Assim, eu vou falar que eu acho, pessoalmente, revendo o episódio, eu revi esse episódio também, tá? São poucos episódios que eu tô revendo, mas esses aqui eu quis rever porque são episódios de muita sutileza. É muito detalhe. Esse episódio de espionagem, né? Você tem a atitude do Bashir durante o episódio, ele faz coisas que eu acho que eu mesmo nunca teria feito. A parte dele chamar a senadora, pedir ajuda da senadora, eu jamais é infantil isso, né? Você vai lá falar com o teu inimigo, ou inimigo até 15 dias atrás, e vai falar, olha, me ajuda, porque tem um infiltrado na federação, e aí eu quero evitar que mate o pretor. Pô, olha, sinceramente... Isso foi infantil demais. O Cisco falou, o Almirante Ross falou pra gente jogar o jogo do cara. Então você joga o jogo do cara. Ok, vai jogando o jogo. Saiu do controle, não tem mais o que fazer, lava as mãos. Aí vem o negócio, o Almirante Ross da coisa. Ele poderia ter feito muita coisa, mas ele fudeu com a Romulana. Ele não tem como ele saber o que vai acontecer. Não. É óbvio que ela ia acabar exposta. Ela foi legal demais até, né? Mas ele acabou, você falou, ele acabou com a carreira e talvez com a vida dela. Sim, então, não, desculpa, ela vai ser executada. É que nem, sabe... Lá atrás, na terceira temporada da versão, teve um general romulano que deserta e tal. Ele tem uma fala fantástica no final do episódio, antes de se suicidar, que ele fala que ele fez aquilo para evitar uma guerra. Aí ele fala, por quê? Ele fala, porque eu tenho uma filha. E a minha filha vai crescer achando que o pai dela é um traidor, mas pelo menos ela vai crescer. Eu vou te contar uma coisa, a família dele foi executada. Inteira, né? Eu conheço os romulanos, eu conheço o Tal-Shiar, a família do traidor vai ser executada. Essa senadora foi executada. Tá? Foi executada. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Acabou. O que eles fizeram foi matar uma senadora. E culpa do Bashir.
O Bashir, a partir do momento que tudo deu errado, a partir do momento que o Ross coisa Meu, se coloca no teu canto. Ele foi lá mudar a história dele pro Sloan. O Sloan sabia muito bem que ele estava mentindo. Ele deu, é possível que ele tenha, já fiz o que você mandou, não me meto mais. Não me meto mais, já era. Não me meto mais, não te ajudo mais. Se o Sloan quiser chegar perto dos caras, problema dele, você que se mate, você que se lasque. Não, ele quis ser porque o Bashir tem esse complexo de herói, mas às vezes não é uma boa ideia. É por isso que eu falei, comportamento muito retilíneo, muito previsível, ok, louvável, mas infantil, foi infantil. Eu ficaria quieto. Ele saiu do controle, parou, minha parte já foi. Conforme eu fui assistindo esse episódio, eu fui lembrando, certo, de como foi a primeira vez que eu assisti esse episódio, porque esse episódio, algumas coisas vieram frescas na minha memória, por exemplo, a hora que ele tá sendo interrogado pelo tal Char perante o Preitor, e eles aparecem com o Sloan preso, na minha cabeça foi assim, não, Sloan. Eu pensei que não fosse. Tá? Sim, não é o Sloan, tal, o fato de ser o Sloan de verdade e eles terem feito, e o Ross e ele terem feito um negócio... Não, ele se expôs muito, né? Muito. Eu também, mas eu realmente achei, não, isso não pode ser o Sloan, alguma coisa está acontecendo. Não prenderam o Sloan assim fácil e tal, mas tem várias pequenas dicas que eles falam, esse cara, eles falam, esse aqui é o tal, ele era prodígio tal, sei lá, o raio tal. Como é que o Odo e o Cisco não tinham todas aquelas informações sobre ele? Aquelas informações foram plantadas. E outra, ele queria uma rajada de phaser próxima ao pretor para estimular, acelerar a velocidade da doença, não foi? Isso, alguma coisa conseguiu, assim. Não conseguiu? Porque ele tomou um tiro de phaser. Eu falei, porra, se ele queria isso, ele conseguiu. Olha, a verdade é que, vamos falar, se a gente tá lidando com a sessão 31, ele podia estar fazendo outras missões ao mesmo tempo, por causa que uma coisa que eles deixam muito claro nesses episódios da sessão 31 é que eles têm agentes espalhados por toda a Frota Estelar e que eles não estão, sabe, existe um erro fundamental da sessão 31 que vem dos filmes do J.J. Abrams, lá que a sessão 31 tem nave, tem uniforme, tem o Caramba 4 que vem do Into Darkness. Gente, a sessão 31, o cara do teu lado que você serviu durante 40 anos pode ter da sessão 31, você não sabe. Isso é o que faz a sessão 31 ser tão boa, tão ameaçadora. E não um setor. Não é o uniforme. O Ash Tyler, que aparece com um uniforme, com um negócio, uma insígnia escura, e a galera, filha da sessão 31. Gente, o fato da sessão 31 não existir Isso é o que faz com que ela seja tão legal. O esquema Missão Impossível, né? Sim. E o tal Shi'ar não saber da existência da sessão 31 é ainda pior. Porque mostra uma incompetência do tal Shi'ar sem tamanho não saber que existe a sessão 31. Porque eu vou te contar, na Discovery todo mundo sabia da existência da sessão 31. Bem, seja como for. Mas, tirando a questão infantil do Bashir, o episódio roda bem. O episódio é ótimo, o episódio é maravilhoso. Eu estou falando que o Bashir tomou as decisões erradas. Ele se achou mais esperto que o Sloan. Exato. Você nunca pode. Por mais que você esteja numa situação tal coisa, você nunca pode se achar mais inteligente que o seu oponente. Você sabe que é assim que você perde um debate, é assim que você perde. A partir do ponto que você achar, eu vou ganhar disso aqui. Eu já ganhei. Eu sou um gênio, eu sou muito bom. Você subestima todo mundo, porque foi o que ele fez, ele subestimou o Sloan, ele perdeu. É o que você não faz, você não subestima nunca. Por mais... sabe, uma vez eu perdi um jogo de xadrez, porque eu cheguei num ponto que eu tinha, destruído todas as peças. Falou, já ganhei. Já ganhei e comecei a jogar de qualquer jeito. Por quê? Porque como o tabuleiro do cara tava fudido, eu tinha pegado todas as peças de ganho do jogo, eu comecei a jogar de tão... E perdeu. E perdi. Comecei a jogar de tão displacente que eu perdi. Você nunca se ache mais inteligente seu oponente. Seu oponente pode ter 2 neurônios. Nunca se ache mais inteligente seu oponente. Bem, encerrando, considerações finais. Genial. Recomendo o episódio, vale muito a pena esse episódio, tá? Muito. Genial. O episódio é fantástico, o episódio é maravilhoso, o episódio de espionagem, mostra muito bem o que são os Romulanos, como era lidar com os Romulanos durante a época da guerra, e é um episódio que explora bem a guerra sem dar nenhum coisa de guerra, mostra o universo de Jornada das Estrelas, expande, é
fantástico. É emocionante. Ronald Moore, Iron Bear, Berman, esses caras eram foda. Eles eram muito bons. É isso aí. Parabéns. Se você não assistiu, assista. E fique com a gente no próximo episódio. É isso aí. Tchau, tchau. Falou, galera.